Celebramos hoje em Portugal, ou lembramos hoje em Portugal mais do que celebramos, o 25 de Abril. Trata-se da data mais importante da nossa história. E ao assinalar os 40 anos da Revolução dos Cravos, queremos lembrar a todos o dia em que Portugal e os portugueses, com a coragem dos militares de Abril, acabaram com uma guerra colonial que todos os dias matava os nossos jovens. O dia em que derrubamos uma ditadura cruel. O dia em que acabamos com um ciclo de pobreza e miséria de 48 anos. O dia em que restauramos a liberdade e a democracia. Foi a festa da alegria, de passarmos a ter o futuro nas nossas mãos e de podermos lutar para construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Os sonhos impedidos durante tantos anos por governos opressores que prendiam e torturavam quem ousava discordar, floresceram, explodiram ideias de generosidade que transformaram rostos sombrios sem esperança em gente feliz com lágrimas. Eu vivi essa alegria e essa felicidade, de tal forma que foi o dia mais feliz da minha vida. Vivi essa grande alegria e o dia mais feliz da minha vida porque era um dia há muito esperado e desejado e sempre negado, pelo qual já lutava, que era difícil de alcançar, mas que aconteceu. Esse dia foi uma aurora que se abriu para mim, mas para todos aqueles que resistiram e para todos os portugueses. O que era o júbilo dos mais descrentes, a euforia dos lutadores antifascistas e o sentimento geral de satisfação e o regozijo de um povo que reconquistou o seu orgulho e que finalmente podia dizer pela primeira vez a palavra liberdade. Isso não foi por estar na rebeldia da juventude, tão boa também. 40 anos depois, sinto a mesma força e determinação para lutar pelos mesmos valores e guardo a mesma alegria e felicidade desses dias. Hoje, eu, a gente da minha geração e a maioria dos portugueses, olhamos para esse dia e para o caminho que percorremos e podemos verificar, apesar de tudo, o quanto valeu pelo Portugal diferente que somos. Mas temos saudades e temos o desejo, temos o direito, temos mesmo a obrigação de dizer que nos estão a barrar o caminho, a destruir o que fizemos e a roubar o direito à esperança e ao sonho dos nossos filhos. Gostava agora eu e a geração que viveu esses dias memoráveis, que mudaram Portugal e que deram outra vida aos portugueses, de transmitir intacto esse legado aos mais novos. Esse valioso património histórico, cultural, cívico, civilizacional e de desenvolvimento humano que foi o 25 de Abril. Sei que há muita gente com a mesma vontade e a mesma determinação. E temos o direito e a obrigação de querer dar e ver nos nossos filhos, nos filhos de todos os barrosões e de todos os portugueses, o mesmo sentimento de alegria, de esperança e de felicidade que nós ganhamos e vivemos após o 25 de Abril. O 25 de Abril foi um ensinamento, foi um ponto de partida para continuarmos a construir uma sociedade cada vez mais justa, aperfeiçoando-a sempre com políticas que contribuam para a felicidade das pessoas. E é por isso que aqui estamos. Queremos continuar, ou resgatar, se for necessário, o 25 de Abril para o povo. O 25 de Abril não se fez para favorecer os paraísos fiscais e proteger os monopólios. Não se fez para os mercados. O 25 de Abril não se fez para os bancos. O 25 de Abril não se fez para os credores, para a dívida, para o déficit, para os juros, para os usurários, para os milhões de prescrições do fisco, para as prescrições da justiça, para o BPN ou para os submarinos. O 25 de Abril fez-se para servir o povo, para servir Portugal e para servir os portugueses. É esse espírito que aqui reclamamos.
Os nossos governantes foram eleitos pelo povo, respondem perante o povo, têm que defender o povo. Está certo o que nos estão a fazer? Está certo o que estão a fazer aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados? Está certo o que estão a fazer aos nossos filhos? Não, não está. Apostaram em frustrar a ambição europeia que nos guiava e interromperam o direito por uma vida melhor, desprezando ainda a inteligência e a qualificação dos nossos jovens. Com a maior falta de humanismo e uma brutalidade de medidas políticas e sociais de austeridade cega, estão a destruir tudo. A destruir a economia, as empresas, a destruir as famílias, a destruir as pessoas, a destruir o futuro. A propaganda desavergonhada de que tem de ser e de que estamos no bom caminho é uma mentira. É uma ilusão que não esconde o desastre social, não esconde a falta de palavra dos governantes, não esconde o desalento dos jovens, nem o desespero da grande maioria dos portugueses. Tanto sacrifício, tanto sofrimento. Pelas cidades, onde tanta gente sobrevive para além da humilhação humana e social. Pelo interior, em verdadeira morte social e ameaça à desertificação total. Estão a fazer de nós, com estas políticas, um país de velhos, de pobres e de pedintes. Estão a empobrecer os portugueses e a fazer Portugal voltar à vida de pobreza e miséria dos tempos de Salazar. Teria que ser assim? O Papa Francisco, criticando as injustiças da sociedade, diz que o atual poder económico está a transformar-se numa tirania. E nós temos na Europa e em Portugal governantes que servem os tiranos em vez de servir o seu povo. Não nos tentem iludir com palavrinhas mansas. Enganaram-nos. Enganaram os portugueses. Disseram uma coisa e fizeram outra. Mentiram mesmo, porque executaram aquilo que antes juraram que nunca fariam. Mas não tinha que ser assim. A crise começou na América, como dizem, e é verdade. Pois então que vejam o que se fez na América e o que se fez na Europa e cegamente em Portugal. Na Europa e em Portugal, os governantes alimentaram a crise com crise, transformando-a num monstro devastador e os resultados estão à vista. Na América, alguns foram imediatamente para a cadeia. Depois, em vez de alimentarem a crise, combateram-na, dando força à recuperação, com medidas económicas expansionistas e com a Reserva Federal a dar garantias financeiras e estímulos contra a estagnação e a favor do crescimento. E hoje não se fala em crise porque tem um crescimento de cerca de 4% e um desemprego de 6%. Aqui está a prova de que não tinha que ser assim em Portugal e na Europa. Nem devia ser assim. O problema é que por cá mora uma ideologia que quer aproveitar a crise para impor o seu modelo económico e social. Uma ideologia ultraliberal que parece querer aniquilar a Europa e fazê-la regredir em todos os aspectos sociais e humanos. Aqui a crise serve para impor soluções ditas inevitáveis, que nos fazem reféns, porque corrompem a nossa capacidade de decisão e a nossa liberdade. A crise aqui foi e é aproveitada e transformada em objeto sofisticado de arremesso contra o povo, em instrumento de dominação, usada para legitimar ideias que de outra forma nenhum de nós, seja qual for a sua simpatia partidária, estaria disposto a aceitar. Mas isso tem que acabar, porque há, como vimos, alternativas. No 25 de Abril também as houve. Precisamos é de beber a inspiração de Abril e de reagir ao choque com que nos amedrontaram. Precisamos de união, de dizer basta, de recuperar a energia coletiva para levantar outra vez Portugal. Somos responsáveis pelas lutas que travamos, mas também por aquelas a que renunciamos. Pois nós não renunciamos à dignidade para todos, à esperança para todos, ao futuro para todos, à fraternidade entre todos. Viva o 25 de Abril! Comemorar o 25 de Abril, no seu 40º aniversário,
é para o CDS-PP, partido que aqui represento, nesta Assembleia, um marco revolucionário que acabou com o regime ditatorial e com a guerra colonial, onde ficou, inevitavelmente, o sangue derramado de muitos milhares de homens inocentes da Guiné-Timor, e para mim, pessoalmente, reveste-se de particular simbolismo como ex-militar em comissão de serviço na Guiné, 72 a 74, onde ficou a eterna recordação de quem fez alguma coisa pela pátria. E perante a impossibilidade militar contra os conflitos que precederam essa data, em que abandonamos aqueles que colaboraram connosco na batalha e foram friamente executados em obediência a regras codificadas de lutas revolucionárias. A retirada do ultramar, chamada descolonização exemplar, foi o inventariar de todas as grandezas e misérias, e que ficará escrita como mais uma conta de ativo e passivo, em que o saldo se verificará nas próximas gerações. No balanço geral de cada época revolucionária, o patriotismo espera ter mais razões do que orgulho. E a mágoa será um saldo negativo ao serviço do seu povo. A pátria, para muita gente, é um peso, para outros é um mau presságio. No entanto, ela não é mais do que um dever, situando-se entre o berço para os que nascem e o caixão para os que morrem, que são as únicas formas de encontrar total amor para quem nos recebe. Minhas senhoras e meus senhores, confesso que não sou um abrilhista convicto, mas sou reconhecedor, como militar que fui e como cidadão de pleno direito, do mérito que tiveram os capitães de Abril. E quero aqui deixar uma saudação especial a um militar de Abril, em que o sangue barrosão que lhe corria nas veias, Ernesto Melo Antunes, que tratando-se de um militar mais político do 25 de Abril, cuja influência num curto período da vida portuguesa foi decisiva. No período antes do 25 de Abril, foi ele que elaborou o documento político, à altura, e menos corporativo, que foi o programa do MFA. A resistência no PREC ao Partido Comunista, redigindo o documento dos 9, que nós já esquecemos, após o 25 de novembro de 75, em que salvaguardou o pluralismo partidário, salvando o Partido Comunista de ser ilegalizado. A saída dos militares da política não o deixou sem voz ativa, movimentando-se entre os políticos e os militares, até à sua morte. Embora o regime autoritário que vigorava em Portugal tivesse caído com o 25 de abril de 74, a efetiva conquista da liberdade e do pluralismo democrático resultou de uma caminhada longa e difícil que teve o seu corolário em 25 de novembro de 75, com a ação determinada e corajosa dos militares, em que se destacava o papel desempenhado pelo Regimento de Comandos da Amadora, que, acabando com as ocupações selvagens, cerco à Assembleia Constituinte, assalto à Embaixada de Espanha, hierarquia militar em rebeldia, ou mesmo a greve do governo, livrou Portugal de cair no abismo. O que ficará para a história é, sem dúvida, um exemplo para futuras gerações, em que a diferença com outros países por esse mundo fora, onde as revoluções como o 25 de Abril e o golpe de 25 de novembro de 75 mancharam de sangue as mãos desses povos. Bem-aja. Obrigado. Minhas senhoras, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Municipais e povo de Montalegre. O 25 de abril de 1974 protagonizou um dos maiores feitos em termos de memória coletiva que Portugal e os portugueses desempenharam na sua longa história como Estado-nação. Feito esse, conduziu uma sociedade e um país à beira-mar plantado
com quase 900 anos de história, à liberdade e à democracia como forma de sistema político. Liberdade que, naturalmente, provocou uma radical alteração em termos económicos, sociais e políticos na sociedade portuguesa. As famílias portuguesas têm hoje mais rendimentos e mais conforto. Em 40 anos, o bem-estar melhorou mais que nos 100 anteriores. Cresceram as classes médias. Desenvolveu-se a sociedade de consumo e de massas. O comércio, as modas, a escola, a televisão e a cultura fazem uma sociedade onde todos parecem iguais. Mas subsistem diferenças muito importantes de classes, de poder económico, de geração, de sexo e de região. Portugal já não se distingue da Europa como o país da ditadura, da pobreza e do analfabetismo. Embora ainda atrasados, os portugueses são hoje cidadãos livres e têm acesso aos grandes serviços do Estado de proteção social. A sociedade contemporânea, urbana, era ainda há um pouco tempo rural. Mudou muito depressa. Muitos portugueses emigraram. A maior parte saiu das aldeias e foi viver para as cidades e para o litoral. O campo está despovoado. As cidades cresceram. As estradas aproximaram as regiões. Nas áreas metropolitanas organizou-se uma nova vida cotidiana. Há mais conforto dentro das casas, mas as condições de vida nas cidades são difíceis. Os portugueses de hoje são muito diferentes dos que eram há 40 anos. Vivem e trabalham de outro modo, mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que criam um património comum. Nascem em melhores condições, mas nascem menos. Vivem mais tempo, têm famílias mais pequenas. Os idosos vivem cada vez mais sós. Os jovens têm cada vez mais dificuldades em obter emprego e, com isso, uma forma que promova o seu bem-estar e independência social e económica. Neste momento, Portugal está doente. Mas, curiosamente, é o próprio regime democrático que está doente. Não conseguiremos, seguramente, melhorar o regime democrático e melhorar a situação do país se nós não tivermos um poder político credível e forte. E aquilo que nós temos realmente é um poder político desacreditado e um poder político fraco. Poder político que, de uma maneira triste e, de certa forma, enfadonha, incentiva a imigração da sua geração mais qualificada. Honestamente promete jackpots pastorícios como forma de realização pessoal, económica ou social. Portugueses têm orgulho no país e vergonha no sistema político e económico. A qualidade do futuro de qualquer país está na forma como no presente os seus jovens são tratados. Portugal é um país de grandes gentes, mas com uma formidável história de homens e feitos sem paralelo no mundo em que vivemos. Que os portugueses se descubram a si próprios para poderem fazer jus às suas gentes e à sua história. Muito obrigado e o resto foram os textos. Excelentíssimo Senhor Presidente desta Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes da Junta, digníssimas autoridades aqui presentes, representantes do Ecomuseu do Barroso e das associações e coletividades, minhas senhoras e meus senhores. Evocar a Revolução dos Cravos é trazer à memória coletiva a história de homens e mulheres que sonharam com um país livre e com mais justiça social. Porque as histórias têm um início, poderia começar esta intervenção por relembrar a madrugada do dia 25 de abril de 1974, na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, quando um jovem capitão reuniu os seus homens e, dirigindo-se a eles, falou no estado a que Portugal tinha chegado durante os anos de ditadura. Dirigiu-se a eles dizendo: quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Invadidos e tomados por um espírito de solidariedade, foram todos, sem exceção, conscientes dos riscos a que estavam sujeitos, incluindo o risco de não regressarem com vida. E o que se verificou, depois disso, é que ao fim de algumas horas caía o regime de um país já cansado da guerra. É por isso que aqui estamos hoje, porque esses homens não se resignaram e decidiram lutar por um país livre. Foi em nome de Portugal e do futuro que decidiram erguer-se e tomar o destino nas suas mãos. Foram eles os que caminharam até Lisboa, os filhos da madrugada. Homens de coragem e de ideais. E não foram em busca de cargos ou de lugares. E justamente por isso merecem um lugar na história. Merecem ser relembrados sempre que comemoramos os valores de Abril. Este é um exemplo que deve acompanhar os portugueses. O exemplo dos que lutaram pela liberdade. Devemos todos relembrá-los,
mesmo aqueles, ou especialmente até aqueles que, tal como eu, não viveram o 25 de abril de 1974 e que sempre tiveram a democracia como um dado adquirido, sem passar pela melhor lição de liberdade, a experiência da não-liberdade. Desconhecemos o seu preço, mas aprendemos a respeitar este povo que saiu à rua, que sonhou com um país diferente, com um país democrático e mais desenvolvido, porque o 25 de abril foi feito em nome da liberdade, de uma sociedade mais justa e solidária. O ato de evocar a liberdade é para nós e para todos os que entendem o que ela representa na vivência responsável e democrática, uma data que sempre devemos recordar e viver, pois ela restituiu a Portugal a sua identidade própria e contribuiu para a sua integração na Europa e no mundo como um país livre. Mas passados 40 anos da Revolução de Abril, que balanço podemos fazer das conquistas realizadas? É certo que a sociedade portuguesa é hoje mais justa do que em 74. Contudo, persistem desigualdades sociais, situações de pobreza e de exclusão social indignas da memória dos que fizeram a Revolução de Abril. Dos homens que, com o capitão Salgueiro Maia, arriscaram a vida e tiraram este país das trevas em que permanecia há 48 anos. Passadas 4 décadas da Revolução, podemos afirmar que não foram atingidos, no todo nacional, alguns preceitos fundamentais da nossa Constituição. Assistimos hoje a retrocessos marcantes em áreas consideradas basilares para uma sociedade que se queira mais igualitária. Áreas como a educação, a habitação, o emprego, a saúde, a justiça. Significa isto que Abril continua por cumprir. Abril que tinha como objetivo principal a igualdade e a oportunidade para todos. Nos últimos anos mais recentes, caminhamos a uma velocidade assustadora para um Portugal do qual os capitães de Abril nos libertaram. Um Portugal pobre, desequilibrado socialmente e desigual nas oportunidades territoriais. Importa, por isso, hoje, como nos dias da ditadura, criar uma consciência coletiva no sentido de construir, no sentido de reconstruir um país mais justo, mais equilibrado e mais solidário. Na afirmação de que a democracia é e será a garantia de continuar Abril, também não será menos verdade que a democracia só pode existir se forem completados todos os seus princípios da mais elementar justiça. Somos um povo que tem um passado secular, onde grandes feitos foram concretizados. Deixamos o império, abraçamos a democracia, escolhemos a Europa, alcançamos a moeda única. Este povo, que ao longo dos séculos por todo o mundo manteve e mantém bem viva a chama de Portugal e que continua hoje nas nossas comunidades em todos os continentes. Este povo que dignifica o nosso país. Sabemos, no entanto, que estas comemorações do 25 de Abril ocorrem num período que é para muitos de incerteza e motivo de grande preocupação e amargura. A crise financeira despertada por um endeusamento dos princípios do mercado conduziu-nos a um contexto europeu e mundial socialmente devastador. Os custos sociais traduzem-se hoje em perdas de poupanças amealhadas com grande esforço, na destruição de empregos, de emergência de novos pobres e na sensação generalizada de injustiça social. Ao lado de situações de privação e de grandes dificuldades, deparamos-nos quase todos os dias com casos de riqueza imerecida que nos chocam. Estas injustiças sociais, associadas à falta de ética, conduzem inevitavelmente a uma falta de confiança nas instituições e a efeitos nefastos para o futuro do país. Sabemos que Abril não pode ser Abril sem que se assuma e enfrentem os problemas de hoje. A crise que Portugal hoje vive é de todos conhecida e é nestas alturas que temos de ser capazes de abrir caminhos que levem o país a novas oportunidades e que lhe deem um novo rumo. Registramos a cada dia que passa o pedido de mais sacrifícios aos portugueses, sem que esse processo proporcione uma repartição justa desses mesmos sacrifícios. Depois de tantos sacrifícios, perguntamos com todo o direito: será este o caminho certo? Hoje, depois de tanta especulação, as entidades económicas e financeiras reconhecem que não. Este não é o caminho. Mas então, se até os mais céticos e inflexíveis reconhecem que este não será o caminho certo, coloca-se-nos a dúvida. Por que continuamos a insistir neste caminho cego de austeridade excessiva?
Acreditamos que o esforço e o empenho dos portugueses são fundamentais, aliados naturalmente ao rigor orçamental. Mas também acreditamos que deve ser feita uma aposta consciente no crescimento económico e no emprego. Neste caminho de consolidação das contas públicas é necessário adotar medidas de austeridade, mas a diferença está na dose. Porque, caros amigos, há portugueses que já não aguentam tantos sacrifícios. Os portugueses perguntam-se: para onde é que estão a conduzir o país? Por que é que se fazem tantos sacrifícios? A prova de que se acumulam dúvidas quanto ao futuro do país está no número de jovens que partem. Infelizmente, assistimos todos os dias à saída de muitos jovens para o estrangeiro, em busca de um futuro mais promissor. Todos os dias o número aumenta. Todos os dias o capital humano de Portugal diminui. E estes jovens que partem, e podemos dizê-lo sem demagogia, jovens que fogem do seu país, que fogem do que Portugal tem para lhes oferecer, estes jovens são, muitas das vezes, os que têm mais qualificações e os mais promissores. Jovens em quem os próprios, os pais e o país apostaram, investindo na sua educação e formação. É a saída de mais jovens com valor e talento para o estrangeiro que pode fazer de Portugal um país periférico neste mundo globalizado. E, como sabemos, a periferia é onde mora o atraso competitivo e a ausência de conhecimento. Este é um potencial que o país não pode desperdiçar. Temos jovens talentosos que aqui querem viver e trabalhar e lutar por um futuro para Portugal, apesar da mensagem de desesperança que lhes é dirigida. E os que fizeram o 25 de Abril não perderam a esperança de mudar. Ao fim de tantos anos de regime autoritário, era fácil resignarem-se, baixar os braços, julgarem que não seria possível construir um país novo. Não foi o que sucedeu aos que fizeram o 25 de Abril. Eles não tiveram medo do futuro e acreditaram na mudança e, por isso, aqui, neste dia, evocamos a sua luta. Não menos importante é a tarefa dada hoje aos portugueses neste contexto de crise económica. Nos momentos decisivos, é a voz do povo que deve fazer-se ouvir. Em democracia, há que respeitar a soberana decisão dos cidadãos. Por isso mesmo, todos temos uma palavra a dizer. Não podemos aceitar o encerramento de serviços considerados fundamentais para as populações, nomeadamente as do interior. Temos direito a uma política de proximidade, a um ordenamento do território que responda às nossas necessidades e que não se oriente por princípios pensados e adaptados à metrópole lisboeta. Temos direito a um sistema público de saúde de qualidade, a uma justiça de proximidade, a uma escola pública e a um ensino de qualidade. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. O 25 de Abril é uma data com grande densidade e dimensão nacional e com elevado simbolismo patriótico. Comemorar o 25 de Abril significa atualizar, tornar presente os ideais de Abril. Significa reconhecer e agradecer a todos os que livremente decidiram pôr em causa a sua vida para nos devolverem um país nobre nos valores da vida humana, a liberdade. Por isso mesmo, celebramos, no dia de hoje, a esperança dos que acreditaram. Homenagear o 25 de Abril e aqueles que o fizeram é, acima de tudo, ter confiança na coragem e na maturidade cívica dos portugueses, respeitando os princípios da democracia e as opções esclarecidas feitas em liberdade. É homenagear o poder local, marco fundamental da nossa democracia. A Revolução de Abril trouxe-nos a liberdade e a democracia. E apesar de ser um regime com muitas imperfeições, ainda não conhecemos um sistema político melhor. De facto, a democracia encerra algumas imperfeições que os homens e mulheres que estão no poder se deviam encarregar de esbater, dando as mesmas oportunidades a todos. Estes valores que conquistamos exigem de todos sentido de responsabilidade e uma consciência clara da situação em que nos encontramos. Apesar dos tempos difíceis que atravessamos, devemos acreditar, sem ilusões nem falsas utopias, mas com uma voz ativa que faz prevalecer os seus direitos. É fundamental continuar a comemorar o 25 de Abril, bem como a República e os seus ideais, mas mais importante do que celebrar é viver e realizar os seus valores, dando todos os dias, tanto quanto cidadãos, como para as funções para que fomos eleitos, a devida importância a estes valores. Pois, como diz o poeta, Abril faz-se todos os dias.
Muito obrigada.